Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer. Hoje, dia 24 de julho de 2026. Esmaga nesse like, arrebenta a boca do sapato. Se quiser ajudar o canal, já sabe como, esmagando no like, compartilhando o vídeo, enviando o Pix para cá, porque o QR Code está aqui embaixo, o número 61-98304-613, aliás, o Pix, e o QR Code está aqui em cima. Isso. Gente, saiu o novo Datafolha. Flávio Bolsonaro estagnou, ficou parado, Lula aumentou mais uma vez. Vamos ver o Datafolha de hoje para arrebentar toco e feder chifre queimado? Olha isso. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa Datafolha sobre as intenções de voto para presidente. Vamos ver. Candidato à reeleição, Lula lidera as intenções de voto do primeiro turno com 40%, seguido do senador Flávio Bolsonaro com 32%. Na sequência, aparecem Ronaldo Caiado com 4%, Romeu Zema e Renan Santos empatados com 3% e Augusto Cury com 2%. Samara Martins, Cabo Daciolo e Rui Costa Pimenta aparecem empatados com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos representam 8% e 3% dos eleitores não sabem. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Em um eventual segundo turno, Lula tem 48% contra 43% de Flávio Bolsonaro. Lula subiu 1 ponto e Flávio manteve a pontuação na comparação com a última pesquisa divulgada em 18 de junho. Na disputa contra Ronaldo Caiado, Lula venceria por 47% a 40%. E no cenário contra Romeu Zema, Lula seria reeleito por 48% a 40%. A pesquisa completa está disponível no portal band.com.br. Bom, como a gente está vendo aí, o presidente Lula, mais uma vez, aumentou a diferença dele para o Flávio Bolsonaro. Aumentou mais 1 ponto. Lula já vem com essa escala de aumento. Flávio Bolsonaro estagnou, continua parado por causa de muitas coisas que estão chegando. É questão do tarifável, a questão do PIX, é questão de novas taxações contra o Brasil. Ele não sabe explicar a questão do Vorcaro. Agora, o Supremo Tribunal Federal abriu investigação oficial contra ele. Ou seja, a situação do Flávio Bolsonaro é o seguinte: ele vai chegar na campanha, no horário eleitoral, mais sujo do que já estava lá no início. Aliás, o Jornal Nacional de ontem mostrou esta abertura de processo criminal, de uma investigação contra o Flávio Bolsonaro. Vamos ver para arrebentar toco e feder chifre queimado, gente. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de investigação sobre repasses de Daniel Vorcaro ao filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal vai investigar se o banqueiro Daniel Vorcaro enviou recursos para o filme Dark Horse sobre a vida de Jair Bolsonaro e qual foi o caminho do dinheiro. Uma conversa entre o senador Flávio Bolsonaro do PL e o banqueiro foi revelada pelo site Intercept em maio. Em um áudio enviado em setembro do ano passado, Flávio cobrou repasses para financiar o filme. Apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Antes da conversa se tornar pública, Flávio Bolsonaro disse que não tinha nenhuma relação com o banqueiro Daniel Vorcaro e negou o financiamento dele no filme. Depois da divulgação do áudio, Flávio reconheceu que pediu recursos ao banqueiro para financiar um filme sobre a trajetória política do pai dele e negou irregularidades. Segundo ele, se tratava de busca por financiamento privado para viabilizar a produção do longa-metragem por uma equipe americana. Na época, Flávio Bolsonaro prometeu apresentar uma prestação de contas do filme em 30 dias, mas, passados 2 meses, a promessa não foi cumprida. Ao pedir a investigação, a Polícia Federal defendeu a necessidade de apurar o envio do dinheiro aos Estados Unidos
e saber se foi mesmo usado para financiar o filme Dark Horse. A Procuradoria-Geral da República deu parecer a favor do pedido da PF por considerar que há elementos suficientes para justificar a necessidade do rastreio dos repasses. Os recursos teriam sido transferidos pela Entre Investimentos e Participações, que já é suspeita de fazer parte do esquema de fraudes do Banco Master. Parte do dinheiro foi enviada para um fundo nos Estados Unidos, que é administrado por um advogado de Eduardo Bolsonaro. Segundo Flávio Bolsonaro, o acordo total previa um repasse de 134 milhões de reais, dos quais 61 milhões teriam sido efetivamente enviados por Vorcaro. A Polícia Federal também quer confirmar esses valores. Além disso, a PF vai investigar se os recursos enviados por Vorcaro serviram para custear a vida do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, onde ele está desde 2025. Os policiais vão analisar se houve crime de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O financiamento do Dark Horse já é alvo de outro inquérito no STF, que tem relatoria do ministro Flávio Dino. A investigação apura se emendas parlamentares foram usadas indiretamente para bancar o filme. No começo da noite, Flávio Bolsonaro falou sobre a abertura do inquérito em uma rede social. Tem investimento privado para um filme, daqui a pouco transformam isso em algo que é ilegal. O Flávio Bolsonaro está muito enrolado, gente. Ele tenta se explicar de um lado, daqui a pouco aparece outra coisa, diz que não conhecia o Vorcaro, depois conhecia, diz que não tinha intimidade, depois tinha, diz que não pegou no dinheiro, depois pegou. Agora apareceu um outro envolvimento, né, em que o Flávio Bolsonaro fez trabalho para o Vorcaro como advogado. Ele dizendo, não, mas isso foi, tudo é privado. Gente, esse negócio de ele falar que tudo é privado é como se o dinheiro privado não gerasse roubo, não tivesse corrupção. É por causa que existe o público e o privado que há sempre esse interesse. Você é servidor público, Vorcaro é privado. Vocês juntos formam corrupção. Um toma lá da cá. Sempre essa questão entre um político e um empresário. O empresário banca, o político faz o que ele quer. Aliás, o Julian Lemos, que foi já coordenador da campanha do Bolsonaro, disse o seguinte, que essa cobrança do Flávio Bolsonaro não é para o filme, é uma cobrança de dinheiro, só que ele usa o filme como um pano de fundo para disfarçar que está cobrando algum favor. Todo mundo sabe que o Banco Master foi oficializado pelo Banco Central na pessoa do Campos Neto. Todos sabem disso. Que também o BRB queria comprar, com a ajuda do governador Ibanez Rocha, o Banco Master. O BRB queria comprar o Master, que o presidente do BRB emprestou milhões para o Flávio Bolsonaro. Então, é muita enrolação. Agora descobriram mais coisas ainda. Essa empresa que o Flávio utilizou 41 notas para dizer que tinha feito algum serviço, na realidade é uma empresa de fachada. É um escritório de fachada. Inclusive, o Lindenberg Farias agora pede ao Supremo Tribunal Federal a quebra de sigilo bancário e fiscal do Flávio Bolsonaro, que eu acho que o André Mendonça já deveria ter autorizado. Acho que está lento demais, aliás. Para poder abrir o inquérito policial contra o Flávio Bolsonaro, demorou muito, desde que saiu o áudio até agora. Flávio já pode ter destruído um monte de provas, mas ainda assim a Polícia Federal vai no encalço. Agora, olha isso aí que eu estou falando sobre o escritório de fachada. O deputado Lindenberg fala mais sobre essa situação. Vamos ouvir. Nova bomba, pessoal. Esse Flávio Bolsonaro não tem jeito. O escritório de advocacia pessoal dele era um escritório de fachada, só para receber dinheiro. Não tinha clientes. Sabe onde era a sede? Na mansão que ele mora em Brasília. Não tinha funcionários, não recebia pessoas, não tinha sítio eletrônico. Só que de 2021 para cá, ele emitiu 41 notas fiscais para receber dinheiro. Você sabe de 3 que surgiu agora, que eram empresas de fachada do Daniel Vorcaro, a Copenhague e a Contábil Correia. Ele recebeu 500 mil reais dessa Contábil
Correia. Agora, pessoal, se ele não exercia atividade, se ele não tinha funcionários, se ele não atuava representando terceiros, o que ele fez desses 500 mil reais? Era só para receber dinheiro? Era lavagem de dinheiro? Por isso que eu estou entrando com uma notícia de fato pedindo a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do escritório do Flávio Bolsonaro. Quero dizer para vocês também, sabe quem era o contador desse escritório? Um sujeito chamado Alexandre Caetano Reis. Quem era esse? Era também o contador do careca do INSS. Esse cara foi preso pela Polícia Federal. Era sócio do careca do INSS nas Ilhas Virgens Britânicas. E ele era investigado justamente por lavagem de dinheiro. Esse Alexandre Caetano dos Reis vem a ser irmão da Letícia Caetano dos Reis, que é a sócia administradora do escritório. É a única pessoa que trabalha nesse escritório do Flávio Bolsonaro. Gente, essa é uma história muito feia. Muito feia. Cada dia mais ele se enrola. Foi o dinheiro do Vorcaro lá para o fundo Ravengate, é dinheiro pessoal para o Flávio Bolsonaro. O que a gente pede, além da quebra de sigilo, é que esse Alexandre Caetano dos Reis, que é uma espécie de PC Farias, parece que ele está por trás de tudo que é coisa que envolve lavagem de dinheiro, ele seja escutado pela Polícia Federal, assim como a administradora do escritório de advocacia, Letícia Caetano dos Reis. É o que eu falei antes, gente, a cada momento a casa fica pior para o Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, a situação fica pior. Ele parece que está dando para ver, pior do que o pai. O pai tinha aquelas maracutaias por trás que todo mundo sabia, que enganava a questão do dinheiro, que colocava gasolina, inventava que era 42 mil para receber ressarcimento, recebia dinheiro de auxílio aluguel quando tinha várias casas, pagava a casa com dinheiro vivo, tinha contrato com miliciano, etc. Além disso, além de ter todos isso que eu falei, essas coisas que eu falei, o Flávio Bolsonaro ainda tinha a corrupção do Banco Master, a empresa de fachada, a questão da lavagem de dinheiro lá, da empresa que ele tinha antes e tudo foi passado por baixo do pano, situação de rachadinha, etc. Gente, é muita coisa que agora está vindo à tona. Por que está vindo à tona? Porque ele ficou também o centro das atenções. O Flávio Bolsonaro, como o pai dele, quer pagar de santo, quer pagar de eu sou anti-establishment, eu sou anti-sistema. É nada, sempre mamou no sistema. Esses filhos do Bolsonaro são vagabundos. Eles estão acostumados a receber dinheiro público, a enriquecer com dinheiro público. Eles ficaram ricos como? E agora, esse pedido para quebra de sigilo contra ele, espero que o Supremo Tribunal autorize. Aí vocês vão ver a casa desse miliciano caindo. É isso. E vamos lá, gente, arrebenta a boca do sapato. Você está no Critica Brasil, que fala a verdade e doa em quem doer. Olha, a Rede Globo fez uma nova chamada para a questão das eleições, para o tempo das eleições, a cobertura nas eleições. Vamos ver? Em outubro, mais de 155 milhões de brasileiros estarão prontos para ir às urnas. E uma grande operação do jornalismo da Globo começa. 4.000 profissionais em ação, 122 emissoras conectadas. Vamos ouvir os eleitores, conhecer as propostas dos candidatos. O que eles prometem fazer pelo seu estado, pela sua região? Nas grandes capitais e no interior, nós vamos investigar. Quais são os temas mais importantes na opinião dos eleitores? Segurança pública, saúde, educação. Desafios para os próximos governadores, senadores e deputados. Do jornalismo local para o nacional. A cobertura completa da eleição para presidente. Pesquisas exclusivas de intenção de voto. E nós vamos entrevistar os candidatos ao vivo na Globo. Debate presidencial, também ao vivo, no horário nobre, logo depois do Jornal Nacional. Nos nossos telejornais, séries especiais de reportagens. E no dia do voto, boletins ao longo de toda a programação.
além da apuração em tempo real. É o Jornalismo Globo na cobertura das eleições 2026. É a democracia ao vivo. É muito bom aí a programação da Rede Globo, não é? Gente, o senador Davi Alcolumbre apareceu num vídeo dançando, né, gritando, dançando, está em campanha no Amapá, porque ele precisa se reeleger como senador pelo Amapá, porque o mandato dele termina em 2027. E aí ele está fazendo maior campanha lá, dançando, curtindo, gravou vídeo dizendo pelo povo. Ele mantém o fim da escala 6x1, refém, faz refém o Brasil todo, os brasileiros todos, os trabalhadores, e agora, né, diz que precisa do povo. E aí aparece dançando. Gente, todo mundo falando muito da dancinha do Alcolumbre, novamente curtindo da cara do povo. Vamos ver isso aqui. O Alcolumbre. Gente, olha, às vezes o Brasil tem um político que merece, porque como é que as pessoas votam num camarada desse? Como é que reelegem esse tipo de gente? Que chega lá e não faz nada pelo povo. Povo, pelo amor de Deus, está na mão de vocês, né, eliminar esse tipo de gente da política brasileira. Enquanto você continuar votando nesses capirotos, nesses camaradas que brincam com a tua cara, não vai dar certo. Critica Brasil falando a verdade, doem quem doer. Esse é o nosso número Pix, 61983046113. Aqui está o QR Code, gente. Ajude o canal, nós precisamos muito do apoio de vocês todos os dias. Eu quero agradecer muitíssimo aos que são membros deste canal. Amanhã tem vídeo especial para os membros do canal. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, pessoal, para arrebentar toco e feder chifre queimado.